Estamos chegando no final de 2023, logo logo entramos em 2024, que é um ano eleitoral. E esse é o momento em que os partidos políticos começam a planejar as nominatas, fazendo as suas negociações para lançamento das candidaturas do ano que vem. Isso já vem lá desde o início do ano, mas conforme vai se aproximando o ano eleitoral, isso vai aumentando cada vez mais, né? Fervendo os bastidores políticos e aos pouquinhos a gente vai começando a entender mais ou menos para onde se encaminha essa questão. Por exemplo, quantos candidatos podemos ter a prefeita em Blumenau na próxima eleição? Quem são os favoritos? O que pode acontecer? Paulo Gouveia da Costa, analista político, está aqui com a gente para falar um pouquinho desse momento, que para muitos é o mais importante na corrida eleitoral. Bom dia, seu Paulo, obrigado pela participação. Prazer é todo meu, Jorge, parabéns aí pelo trabalho, o programa está uma beleza. Obrigado, seu Paulo. Com muito sucesso. E, de fato, esse momento é muito rico de uma coisa que é importante dentro da política, é interessante dentro da política, que é esta negociação de posições. Eu comparo sempre a um jogo de xadrez ou algum outro jogo parecido, tem as diversas peças, um mexe daqui, outro mexe de lá, e há múltiplas, inúmeras combinações possíveis. E que vão surgindo, né? E à medida que o tempo se aproxima, como você disse, as coisas vão aos poucos também, algumas coisas vão se consolidando. A gente vê que nós aqui já, acho que pela terceira vez, vamos examinar esse mesmo assunto. Passam 2, 3 meses, a gente volta aqui a ter esta conversa, e de lá para cá, nesses 3 meses, a gente nota que, embora muita coisa tenha mudado, aparecem nomes novos, outros desaparecem, saem do mapa, mas tem coisas que estão permanecendo. Em todas as vezes que nós conversamos, algumas dessas peças estão presentes no tabuleiro, não caíram fora. Com coisas que estão se solidificando. Exatamente. E agora que é para nós. Falta menos de um ano, falta, na verdade, menos de 10 meses. Então, embora seja a eleição do ano que vem, mas o ano que vem está aí, né? E está ficando isso, para alguns, pode muito tempo, 10 meses, para a política, é já para esse tipo de combinação, e o que interessa agora, nessas movimentações, não é que falta 10 meses para a eleição, falta 7 meses, um pouco menos do que isso em alguns casos, para as convenções partidárias, que já são lá em julho do ano que vem. Do ano que vem. Então, falta muito pouco tempo, né, para isso. E todo partido busca os melhores nomes, as melhores nominatas para ter sucesso nas eleições. Né? E isso é quase... Infelizmente, nem sempre os melhores, mas os mais viáveis, os com mais possibilidade assim, de se eleger. E nisso, muitas vezes, vem gente muito boa também, nesse barco aí. Nesse barco que é, claro, o partido, com razão, ele pensa que gostaria de ter um candidato que possa ser um bom prefeito, isso é evidente, mas que, com toda certeza, tenha condições de disputar e ganhar a eleição. Parece a montagem de um time de futebol, né, seu Paulo? Dá para a gente comparar assim, né? Eu preciso resolver aqui a lateral direita, o ataque. O cara ali é indisciplinado, mas joga bem, resolve, ganha jogo. E aí, pesou, pesa na decisão, né? Tudo pesa na decisão. Mas, seu Paulo Gouveia, na última vez, a gente tinha ainda um cenário todo meio incerto. Agora a gente tem pelo menos uma convicção de que o novo já tem um encaminhamento quase que definido, né? Que é uma parceria com o PSD, que é uma parceria com o PSD, podendo trazer União Brasil junto aí. O PT já divulgou o nome da deputada Ana Paula Lima. Que é um fato novo. Que, na verdade, nesses últimos tempos, até poucos dias atrás, se cogitava de 2 pré-candidatos, que era o vereador
Adriano Pereira e do jornalista Jean Volpato. Eram os dois que estavam ali disputando entre si e tal. Era assim, para ter uma presença, vamos convir, né, diante do que eles vão enfrentar e diante das notórias dificuldades eleitorais que o PT tem na cidade, no Estado, eram nomes que dificilmente teriam chances reais de ganhar a eleição. Agora parece que mudaram de estratégia, não querem apenas ter um candidato para fazer de conta que estão lá. Vamos botar um nome expressivo nome do PT peso, aqui na região. que é uma deputada federal, né, conhecida, esposa de um ex-prefeito, tal, Ana Paula Lima, e que está, se resolver, se ela aceitar, está pronto, ninguém vai discutir que ela vai ser candidata. Os dois outros vão sair do palco e bater palmas lá da plateia. Né? Talvez porque o PT possa estar olhando por um racha de direito muito grande, né? Porque do outro lado, todo mundo vem com o 22 nas costas, ou com Bolsonaro nas costas. E foi o que aconteceu na eleição de governador. Exato. Por que o Décio foi para o segundo turno? O Décio Lima foi para o segundo turno. Foi um presente que lhe foi dado pela direita. Pela divisão. Pela divisão, que tinha o então governador Moisés, tinha o Jorginho, tinha o Jean Loureiro, tinha o Espiridião Amin e tinha o Odair Tramontim. Pô, quer dizer, tinha uma fila. Todo mundo dividindo o mesmo bolo. Dividindo o mesmo bolo eleitoral. Isso pode acontecer aqui? Pela aritmética, sobraria uma vaguinha lá no segundo turno para aquele que não se dividia. Quer dizer, se ele tinha 30% e os outros divididos, em média, teria 15, 20 cada um, o que tinha 30 lá do outro lado ia emplacar. É o que aconteceu. Pode ser essa visão. Poderia ser esta visão. E, além disso, eu acrescentaria o fato de que talvez, sendo um nome assim mais forte, poderia unir, não só o PT, mas unir a esquerda, porque tem a candidatura já posta do da PCdoB, professora né? Georgia Faust, não, do PSOL. Ah, do PSOL, desculpe. Da professora Georgia Faust, que talvez aí entre na combinação entre Devício... Sempre foi difícil essa combinação. Sempre foi difícil. Se a gente olhar as eleições anteriores aqui em Blumenau, né, sempre foi difícil. Difícil, mas talvez... Mas talvez possa ser. Aí seria uma união de esquerda. Então estamos falando de duas coisas que poderia se considerar mais ou menos consolidadas na visão de hoje, né? Que é o Odair Tramontim como um candidato do centro para a direita e da Ana Paula Lima uma candidatura de esquerda. De esquerda. Agora tem outra coisa também. Outras cogitações, né? Mas outra coisa que a gente pode, o senhor me disse, a gente já pode também considerar consolidada é a não candidatura de João Paulo Kleinobin. Eu acho que sim. Então temos 3 coisas consolidadas. João Paulo não será candidato a prefeito de Blumenau. Pessoas que privam mais da sua, assim, digamos, da sua intimidade, assim, que conversam com ele com mais frequência, diz que a visão do João Paulo seria essa, que hoje ele tem um compromisso com o governador, que ele foi convidado pelo governador para ocupar um dos cargos mais importantes do Estado, que é a presidência do Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, está lá, e eu acho que ele teve que até se desfiliar do partido que está sem partido nesse momento. É uma exigência do cargo, está sem partido, e, portanto, agora ele tem um compromisso com o governador. A única hipótese, que ainda não digo que é 100% certo que ele não será candidato, tem um resíduo de possibilidade, e assim o governador não conseguir encontrar um candidato que una todas as correntes que o apoiam e resolver trazer o Kleinobin para ser o candidato do governo aqui. Mas, no momento, o governo, o PL, que é o partido do governo, e o próprio governador, eles estão com outras cogitações públicas, né? E eu diria que hoje a mais provável é a da secretária adjunta da Educação lá do Estado, ex-secretária da Educação de Blumenau, a professora Patrícia Lüders. Mas aqui a equipe
ou parte da equipe de governo, assim, fontes, vamos falar assim, fica mais bonito, né? Mais elegante na imprensa, né? Fontes ligadas à equipe de governo dão como certa a ida de Mário e Maria para o PL e o apoio do governador à candidatura de Maria Regina para a prefeitura de Blumenau no Partido Liberal. Eu ouvi duas versões sobre o mesmo fato. Uma é esta: iriam para lá e a Maria Regina, que hoje é a candidata da prefeitura, Hoje no PSDB, não dá para dizer, né? que é do partido, até porque o partido dela é outro, é o PSDB, e o prefeito é do Podemos, e talvez nenhum dos dois, ou pelo menos ele, é provável que não fique no Podemos. Mas, enfim, que uma possibilidade era essa, que então ela hoje é candidata apoiada pelo prefeito e poderá vir a ser a candidata do governador e do PL. Mas outra é que o prefeito, praticamente uma necessidade dele de acertar com o governador e agradar ao governador, porque ele precisa de um cargo público para preencher o vácuo de 2 anos em que ele vai estar fora da prefeitura, vai estar ao relento politicamente, sob chuvas e trovoadas, e ele precisa passar esses 2 anos para se candidatar a alguma outra coisa, com viabilidade na próxima eleição, que ele apoiaria o nome indicado pelo governador. E que, nessa hipótese de que ele é que cederia, quer dizer, seria o governador é que estaria atendendo ele, não ele atendendo o governador, o fato de ir para o PL. O governador é que o estaria atendendo e concordando que ele fosse para o governo, ter um cargo de certa projeção no governo. Nesse caso, falam da Patrícia Líderes, que tem objeções, aí sim. Ela tem resistências na ala bolsonarista, assim, mais fortemente bolsonarista, porque não é uma bolsonarista ativista, de bandeirinha. Esses estão defendendo o que eu chamo de candidaturas exóticas, e que apareceram na imprensa. A da vice-governadora, Daniela Rainer, que já disse que até aceitaria o desafio de vir ser candidata em Blumenau, e outra, mais exótico ainda, a deputada federal Júlia Zanata, lá de Criciúma. Quer dizer, esta importação de duas pessoas que não têm nenhuma ligação de tipo com nenhum cidade com a aqui, cidade, é de um exotismo surpreendente, mas não... aliás, o nome Como da Daniela... dizia o Kleino Binho velho, que eu já te citei há pouco aí, que ele devia em política só não se vê boi voar. O resto... E esse é o momento disso acontecer, né? Aí o boi vai estar voando, né? O nome da Daniela já está sendo cogitado até em Chapecó, né? Pelo PL. Bom, tirando essa parte, 2 deputados surgem agora, né? Com mais relevância, podemos dizer assim, para poder aparecer numa possível candidatura majoritária, que é o Egídio Ferrari do MDB, que desde o começo do namoro do MDB com o delegado Egídio Ferrari, o nome dele já era cogitado, mas surgiu recentemente Marcos da Rosa, do União Brasil, que disse que o nome dele está à disposição e está lá. A gente pode ter alguma surpresa nesse sentido, porque os dois estão no começo de mandato como deputado. Né? Pois é, eu acho isso realmente uma coisa que não deveria acontecer. Não existe objeção legal. Um deputado recém-eleito, ele pode ser candidato a qualquer cargo. Agora, acho estranho e acho inoportuno que um deputado recém-eleito, que foi eleito para 4 anos, e foi eleito com uma votação, em ambos os casos, maior fora de Blumenau do que em Blumenau. O que vai pensar o eleitor lá seu, de Gaspar ou de Chapecó, que deu seu voto para o Marcos da Rosa, ou que deu seu voto para o Egídio Ferrari, que eles resolvem agora deixar de ser deputado. Não cumpriram nem o primeiro ano ainda, já estão se lançando, e no ano que vem não terão cumprido nem metade do mandato. E aí, se eleitos,
iriam ser prefeito de Blumenau e, portanto, se desligar, não cumpriu o seu dever de atendimento, pelo menos aí durante um primeiro mandato de 4 anos. Que for. Isso é um efeito assim do ponto de vista estadual. Mas tem outro problema que é local. O eleitor de Blumenau também, ele quando vota num deputado, ele quer, pelo menos os primeiros 4 anos, ele quer que o cara fique sossegado, né, no seu mandato, voltado para o aspecto legislativo, para trazer benefícios do Estado para o município, essas funções do deputado estadual. É isso que o eleitor espera dele. E deu um mandato de 4 anos para ele fazer isso. Não para sair para ser prefeito. Depois que já foi reeleito, tal, aí como o calendário eleitoral não permite uma solução melhor, então já passou para os usos e costumes, né? Já se admite que o cara aí procure outros voos eleitorais no segundo mandato, tudo bem. Mas no primeiro é esquisito, e agora são 2. Eu acho que a posição certa é a que, por exemplo, tomou o Napoleão Bernardes. Está lá, dedicado, não aceita nem que cogitem uma candidatura dele aqui a prefeito, e está lá dedicado, aliás, convenhamos, com destaque, com brilho, né? Está saindo bem, está sendo um deputado importante, e eu acho que esse é o papel. É claro que próxima eleição vai procurar, né? Se for reeleito ou se for para federal, aí vai procurar outros rumos, né? Mas é aquilo que a gente falou do time de futebol, né? Não verdade. interessa. O Assinou o contrato, o importante é que ele venha e ganhe a partida, né? A partida e jogue, né? Não vai no meio do campeonato já dizer, então, não, agora eu vou jogar no outro time porque eu acho que é melhor. Então os partidos agem assim, né? É pela importância. Então, mas que análise que o senhor faz? No caso do Marcos da Rosa, eu acho que é um pouco mais para dar destaque para ele, esse lançamento, até porque há cogitações que envolvem a esposa do deputado federal Ismael dos Santos, que é do mesmo grupo político-religioso, e que em outra candidatura, para ser vice, talvez, do Novo, né? Da Tramontina, uma coligação com o Novo, o que praticamente impediria, né? O Marcos está numa candidatura e a esposa do Ismael está noutra candidatura. Então, eu acho que essa candidatura do Marcos não é mesmo para valer. A do Egídio eu já temo que seja assim... Numa composição, talvez? Uma composição... Do tipo? MDB com a outra frente? Até a gente tem que ver também como é que vai ser... O Egídio é PTB. O Egídio Ferrari, PTB. Que está indo para o MDB. Ah, está indo? Está indo para o MDB. Mas ele pode sair? Ele vai sair em abril, né? Prazo é abril, né? Como é que a gente diz? A tal da janela. Não, mas janela de transferência. A janela agora é só para vereador. A janela não é para deputado. A janela de deputado, daí precisa mais de 2 anos. Porque é sempre no ano da eleição do próprio cargo. O MDB está esperando Egídio Ferrari. Eu não sei, pode ter algum truque aí. E aí que eu falo de uma possível composição que vai depender. Legal, mas a regra não é essa. A regra é que dessa vez os vereadores podem trocar de partido. Deputados no ano, né? Quer dizer, precisa mais 2 anos para frente aí. Uhum. Porque o delegado em si, no começo, dizia que isso era uma coisa completamente descartada. Depois, já disse que estava pensando numa possibilidade de uma candidatura. Mas ainda muito difícil nesse momento de acontecer. É claro que vai depender de como vai ser daqui para frente. E o que passa pela cabeça, certamente, tanto do Egídio como do Marquinhos, é o seguinte, é que eles não, de certa forma, não perdem nada disputando a eleição. Por quê? Porque se ganharem, claro, vai ser prefeito, que é um cargo muito importante. Se não forem eleitos, eles continuam no mandato de deputado. Eles voltam, continuam. Na verdade, nem se desligam, simplesmente continuam no mandato de deputado. Não. E, nesse meio tempo, aparece na televisão, a campanha, quer dizer... ganha mais visibilidade para a próxima, né? Então, isso é tentador para o cara, mas
acho que esse pacto dele com os eleitores que o elegeram, acho que deveria ser mais forte do que esse pensamento aí. Para a gente concluir, seu Paulo, que análise o senhor faz de tudo? Olha, fazendo um balanço geral, eu diria, vamos voltar ao nosso raciocínio inicial, que há certas coisas consolidadas, o Tramontim, eu diria hoje a Ana Paula, diria hoje um candidato do PL, que ainda não se sabe bem, poderá até ser a Maria Regina, acho um pouco difícil, porque teria mais resistências ainda, sendo do PSDB, mudar para o PL, acho estranho. Mas tem algumas coisas consolidadas e tem coisas vagas. Nós não mencionamos aqui o pré-candidato do PP, do Progressista, que é o vereador Almir Vieira, que também talvez seja parte de uma combinação. Ele mesmo não se vê como candidato numa majoritária como prefeito, talvez completando a chapa. Pode até ser. Pode ser um candidato a vice. Então, e o resto realmente vai ter que esperar ainda mais o andar da carruagem, o movimento das peças, para quem sabe daqui a 2, 3 meses a gente voltar a conversar. Passada a temporada aí de verão, aí nós vamos ter um quadro mais nítido. Aí, esse final de semana, esse final de ano vai ser agitado, né? Vai ser muito agitado. As conversas aí no litoral. Aí eu acho que vai ter gente, não vai ter nem férias. De tão agitado que vai ser. As férias, porque todo mundo está no mesmo lugar, todo mundo está lá em Camboriú. As visitinhas, né? Está nesses lugares, se visitam uns aos outros lá e combinam as coisas. Já vi muita coisa na política ser decidida assim. É verdade, seu Paulo. Paulo Gouveia, de novo eu quero agradecer a participação do senhor, porque é sempre importante a gente estar lembrando a nossa audiência sobre um processo que é tão importante, né, que é o processo eleitoral. A gente tem que valorizar um pouco mais, ter um pouquinho mais de conhecimento acima de tudo, né, para poder fazer a melhor escolha, porque depois não adianta mais reclamar, né? Porque o importante, né, eu acho que uma conclusão, assim, a gente devia tirar disso, tentar botar na cabeça dos nossos ouvintes, né, que a escolha de prefeito é uma coisa de uma importância tão grande para a cidade, para o lugar em que a gente vive. O cara que vai administrar um orçamento de centenas de milhões, vai resolver problemas da saúde, da educação, das ruas, do sistema na urbano, porta da casa da gente, né, seu Paulo? Que não pode ser assim por uma questão política, porque esse partido é um pouco melhor que aquele, eu sei o quê, porque a ideologia, então vale qualquer coisa, vale importar um candidato não sei de onde, vale tirar o outro da... Isso tem que ver quem poderia ser o melhor administrador para a cidade. Isso deveria ser o principal, claro, dentro da preferência ideológica e política de cada um, vai escolher um dentro desse seu campo de visão. Mas dentro desse campo de visão, e haverá certamente mais do que um candidato, dizer, quem poderia ser o melhor administrador para a nossa cidade e ponto final. E o nosso papel aqui é levar esse conhecimento. Exatamente. Né? E falar, na medida do possível, como é que estão os bastidores, né? Fervendo o tempo todo, e deixar você sempre atualizado para ir tendo um conhecimento um pouquinho melhor até serem lançadas as candidaturas. Obrigado pela participação do senhor, seu Paulo. Eu agradeço, Jorge. Muito obrigado. Grande abraço para todos os teus ouvintes. Paulo Gouveia da Costa, analista político, conversando com a gente sobre esse momento pré-eleição.